bom dia. Está no ar o Band Entrevista. Hoje teremos duas entrevistas, a primeira com o secretário de Educação do Estado, professor Getúlio Marques, e a segunda com o presidente da Unimed, o médico Fernando Pinto. O Band Entrevista está no ar. E a nossa primeira entrevista é com o secretário Getúlio Marques. Bom dia, secretário. Tudo bem? Bom dia aos que nos assistem aí no Band Entrevista. Estamos aqui para discutir um pouco sobre educação, sempre à disposição de vocês, e que o nosso público, que nossa sociedade possa ter a boa informação a partir deste programa, o Band Entrevista, que tem a sua assistência, e com isso nós podemos aqui esclarecer o que vocês entenderem conveniente sobre as questões de educação. Professor, essa semana nós teríamos o início das aulas em todo o estado no dia 1º, mas a gente tem ouvido que algumas escolas ainda têm problemas para que essas aulas sejam retomadas presencialmente. Como é que está essa situação? Roberto, isso é verdade. A questão de não ter iniciado não foi por conta disto, Nós já tínhamos uma previsão com cerca de 60% das escolas se preparando e preparadas no dia 1º para o retorno, mas tivemos, e essas outras escolas, desculpe só para complementar esse raciocínio, e essas 40% das escolas estavam no processo, porque tivemos uma dificuldade de recurso no final do ano que passou, tivemos uma parte do recurso que vem do FNDE e não foi repassada para algumas escolas por conta de prestações de contas, que para o FNDE, mesmo que a gente entendesse que já estavam superadas, mas eles pegaram a lista das escolas em setembro, então esses pontos fizeram com que algumas escolas não tivessem avançado no mesmo ritmo das outras. Mas mesmo assim a ideia era iniciarmos o ano letivo de forma híbrida nestas escolas que já estavam preparadas e continuar de forma remota nas demais até que tivessem essa preparação. E nós aqui não escondemos que algumas escolas precisam, sim, dessa questão da biossegurança, Claro que nesse meio aí algumas escolas, com todas as razões, nos colocam outros problemas estruturais que existem há muito tempo, que não são de hoje, e que nós estamos atacando na medida do possível. Mas o que nós queremos das escolas para retornar é que as questões da biossegurança, os protocolos possam ser cumpridos. Mas o que foi que nos fez adiar? Essa nova variante do vírus que os próprios cientistas ainda discutem, como nós sempre nos baseamos na ciência, tivemos uma discussão final na última sexta-feira, na véspera, teoricamente, da segunda que teria abertura, e vimos que não tínhamos um controle absoluto, isso com o comitê científico, dessas questões da pandemia do Rio Grande do Norte, apesar dessa pandemia estar se mostrando estável, que é muito bom para a gente. A governadora fez todo o seu papel aqui, teve a responsabilidade de criar essas condições para as questões da saúde. E agora estamos com o mesmo processo para as questões da educação. Então nós acreditamos que até o final da próxima semana, dia 12, esse conjunto de escolas que ainda não estavam com suas questões de segurança sanitárias resolvidas e implantados os protocolos, elas possam estar presentes na medida que as condições pandêmicas nos deixar, nós voltarmos com as aulas, não digo remotas nem presenciais, elas são híbridas, porque como nós temos a questão de distanciamento, uma parte dos alunos vai estar na escola e outra em casa. E assim, professor, como é que vai ser essa distribuição? Como será essa distribuição dos alunos? Por exemplo, nós temos um problema, Roberto e telespectadores, que os protocolos exigem o distanciamento de pelo menos 1,5 metro de distância entre um aluno e outro. Então, cada escola, dentro do seu espaço, dentro do tamanho das suas turmas, por exemplo, numa sala que tem 40 alunos, normalmente são salas que têm 49 a 50 metros quadrados, ela permitiria no máximo 13 a 14 alunos. Então, esse grupo teria que ser dividido em 3 partes. E as escolas, de acordo com suas especificidades, com o seu local,
elas vão dividir, ou vem um aluno, um grupo na segunda, outro na terça e outro na quarta, e esses alunos que não estão na escola recebem as atividades, né? Porque parte desse tempo é contabilizado, dependendo das atividades que forem feitas. Tem as atividades de forma digital e as atividades ainda de forma impressa para aqueles que não tiverem conectividade. Outras escolas preferem, a gente já viu e dá essa possibilidade às escolas, que um grupo vem uma semana, um grupo vem a outra semana e assim sucessivamente. Em algumas turmas menores, poderão vir 50% dos alunos, ou se ela for menor ainda, porque temos turmas muito pequenas, se a sala couber, viria a turma toda. Mas tudo isso é um problema que é resolvido, né, e é equacionado em cada uma das escolas. A gente faz a orientação geral, o documento potiguar, que foi escrito com o apoio do Conselho Estadual de Educação, com a Undime, né, com todos os secretários municipais, com os conselhos municipais de educação, com representação do sindicato dos professores e dos alunos, é um documento muito robusto, né, e que tem todas essas recomendações, tanto dos protocolos, como daquilo que tem que ser feito pedagogicamente, para que esse retorno possa dar oportunidade dos alunos que realmente tiveram um 2020 muito comprometido. Não foi perdido, mas foi muito comprometido. Professor, temos que trabalhar muito, Roberto, em 2021, para que a gente possa recuperar o aprendizado desses alunos que não tiveram essa chance em 2020. Professor, dessa forma, o senhor não acredita que 2021 também será um ano muito complicado? Porque o aluno ter aula presencial um dia, dois não, fica muito complicado. Por mais que a gente diga, não, mas a gente tem a possibilidade dele ter um trabalho híbrido. Naturalmente, o aluno da escola pública, ele tem menos condições e normalmente ele não tem um material que possa utilizar, não tem computador, não tem um tablet, às vezes o telefone mal dá para fazer ligação. Como é que vai ser essa situação? Roberto, você tem razão. E isso não acontece, não é nem só com o aluno da escola pública, você sabe, né? Que nós mesmo, quando estamos nessas entrevistas, né? Que teoricamente nós, tanto a equipe da TV como a minha, né? Condição, me daria, e vez por outra, a gente cai a linha, né? Cai a internet. Imagine para o aluno, Roberto, você tem totalmente razão. O que é que a gente entende? Que vai ser mais um outro ano com amplas dificuldades. Aprendemos um pouco no ano anterior, vamos tentar corrigir os erros e tentar dar mais oportunidades, fazer com que nós, como governo, né, como instituição pública, principalmente para os alunos da escola pública, a gente supere algumas dessas dificuldades. Mas você tem razão, vai ser outro ano com muito comprometimento. Não só aqui, como na educação do mundo todo, especialmente por essa recomendação protocolar, né, de termos esse distanciamento. Você vê que a gente vai passar um tempão, mesmo com vacina, ainda com a necessidade de usar máscaras, ainda com a necessidade de estar com todas as condições higiênicas à disposição desses alunos e de toda a sociedade, né? Vamos precisar muito de distanciamento social ainda, porque nem todos serão vacinados. Então você tem razão, mas é um desafio que a gente tem que enfrentar, é um desafio que a gente tem que ter criatividade para fazer com que as coisas aconteçam e tentar estimular o máximo possível os alunos. O principal problema, Roberto, é o que você falou, é com os alunos que não têm acesso a nada, né? Alunos que não têm conectividade, alunos que não têm o transporte escolar. E aí nós temos uma relação boa e um projeto, né, de parceria com a Unicef, né, que é o chamado Busca Ativa. Então isso envolve não só o Estado, como todos os municípios, secretarias estaduais e municipais de educação, na área social, de saúde, para que a gente saiba o que é que acontece com esses alunos. Esse é um projeto georreferenciado, a gente tem a casa do aluno e estamos indo lá. Nossa linha é não deixar nenhum aluno para trás, apesar de sabermos que é muito comprometido. Todas as discussões sobre isso, Roberto, colocam que para frente nós teremos uma perda de aprendizado entre 3 a 4 anos por conta da Covid, isso em média de nível mundial. No Brasil, né, que temos algumas dificuldades maiores, e aí chega para o Nordeste, para essas comunidades, talvez a perda ainda seja maior. Mas a gente vai trabalhar, reduzir, né, essas perdas, né, e reduzir mais ainda o risco, mas sempre com esse cuidado de preservar a vida dos estudantes, dos pais, da comunidade e, logicamente, da sociedade. Professor, o senhor disse no início da entrevista que há um problema estrutural de muitas escolas e que não é de hoje, a gente sabe disso. Mas a Secretaria e o Governo do Estado
fez um levantamento de cada escola dessa e tomou as providências, por exemplo, onde não tinha janela, tentar abrir janelas, tentar aumentar o número das salas, ampliar a qualidade, ampliar o tamanho das salas e melhorar a qualidade dessas salas para poder receber esses alunos? Sim, Roberto, assim, independente da pandemia, eu tenho dois aspectos aí, né? O primeiro que eu te falei da infraestrutura, que a gente pegou com essas dificuldades, e aqui não é querendo transferir responsabilidade, não. A responsabilidade hoje é nossa, de recuperar essas questões de escolas, que eram cerca de 225 em condições péssimas ou muito ruins. Nós atacamos já 205. O nosso orçamento para deixar as escolas, todas elas, né, numa condição muito boa, seria de cerca de 1 bilhão, afinal são 600 escolas, né? Nós conseguimos já utilizar cerca de 150 milhões nesses 2 anos, 78 milhões foram recursos, né, oriundos do projeto com o Banco Mundial, Governo Cidadão. Com isso, 40 escolas foram reformadas e ampliadas suas salas de aula. Inclusive, Roberto, aí há essa dicotomia, né? Pegamos essas escolas que tinham janelas, fechamos, colocamos ar-condicionado e agora, para o retorno às aulas, estamos reabrindo essas janelas, né? Ou seja, quebrando parede, né? Colocamos parede no lugar das janelas, agora temos que fazer. Isso é uma coisa que é verdade, Roberto, só que os recursos são limitados e a gente tem buscado atender o máximo possível. Das 600, nós conseguimos atacar, como eu lhe disse, essas 40 com reformas do Governo Cidadão, reforma na faixa de 12 milhões e meio. Outras 40 pequenas reformas que fizemos na faixa entre 200 mil a 700 mil, são escolas que também foram recuperadas, e mais essas 205 que nós criamos desde 2019, um projeto que o próprio diretor da escola recebe o recurso, que é o que a gente chamou de um PAG estrutural. Então, esse PAG estrutural, porque como a gente tinha que contratar quando nós chegamos em 2019, já tinha que fazer a licitação e a gente não conseguia. Quando ia atacar uma outra escola que teve um problema, aí recebíamos a recomendação, né, inclusive do próprio TCE, como se aquilo estivesse sendo um fracionamento de despesa, porque era o mesmo objeto, reformar a escola. Então, resolvemos, depois de uma discussão e de condicionantes aí com os órgãos de controle, descentralizar o recurso. Então, essa descentralização, Roberto, a gente usa até 34 mil para pequenas reformas, uma pintura, um reparo de um banheiro, um piso, um telhado, né? E com isso nós utilizamos esse recurso na faixa de 12 milhões, né, em 205 escolas. Mas, como eu digo, a rede é muito grande, são 600 escolas. Vamos trabalhar esse ano e espero que nesse primeiro ano agora, de 2021 mais 2022, nós consigamos chegar a todas elas. Elas estão todas no nosso radar. Nós temos um aplicativo hoje, Roberto, que sabe exatamente qual é o problema das escolas. É como aquele do celular, né, que a gente sabe como é que está o Wi-Fi. Né? Então, a gente determinou nas escolas com a nossa engenharia o que era problema estrutural, o que era problema na parte de pintura, o que era problema na parte de sanitária, de hidráulica, de elétrica, e nós estamos atacando nessa ordem a partir daquelas mais sensíveis. O que é que eu chamo mais sensíveis? Algumas delas, Roberto, poderia criar até risco de vida, né? Quando o bombeiro vai lá fazer a avaliação e diz, olha, essa viga aqui, se a gente não consertar em tanto dia, pode dar problema para os alunos. Então, a gente faz essa prioridade, algumas delas vindo, inclusive, do Ministério Público, com todas as razões, porque as comunidades reclamam e o Ministério Público nos atacam, no sentido de que a gente resolva essas questões. Professor, e essas a gente quer agradecer sua participação. Só para finalizar, sim. Só para finalizar, muda a nossa ordem de planejamento, porque chega, às vezes, não é uma indicação judicial e a gente tem que mudar. Mas é isso mesmo, Roberto, desculpa. Professor, a gente quer agradecer sua participação, deixar as nossas câmeras abertas para que o senhor possa se despedir do nosso público e torcer que no próximo dia 15 a gente já tenha aula presencial no Estado. Roberto, é isso. A gente está com esse retorno, né, querendo voltar, vai depender dessas condições pandêmicas. As escolas, eu tenho a minha grande segurança, nas conversas que temos com os nossos gestores, de que elas estarão prontas na questão da biossegurança. As questões estruturais estão nesse processo planejado. E vamos esperar que as condições pandêmicas nos permitam esse retorno, sim, que é o que os alunos esperam. Mesmo sendo um pouquinho de aula, é melhor do que não ter nenhuma aula presencial. É isso aí. A gente quer agradecer a participação aqui do professor Getúlio Marques. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco a gente conversa com o presidente da Unimed, Dr. Fernando Pinto.
É só um minutinho e a gente volta já. De volta com o nosso Band Entrevista, a gente conversa agora com o presidente da Unimed, Dr. Fernando Pinto. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia. Doutor Fernando, recentemente o senhor foi reconhecido pela revista Healthcare como um dos homens os 100 mais influentes do país na área da saúde, com o seu trabalho que fez crescer a Unimed em 300%. Explica para a gente como foi isso. Boa tarde, Roberto. Na realidade, eu dei um bom dia, mas um boa tarde, né? Bom dia, então. Na realidade, amigo, tudo isso foi através de um trabalho de mudança, principalmente do nosso modelo de gestão, né? Nós optamos por uma gestão profissionalizada, uma gestão técnica, e trouxemos executivos em várias áreas, né? Na área assistencial, na área de mercado, na área administrativa e financeira, para compor o nosso time, compor a nossa equipe. Então, a primeira grande meta da nossa gestão foi trazer essa profissionalização para a nossa empresa. O Prorata era sempre uma reclamação de todos os médicos que são da Unimed, certo? Que são cooperados, e sempre havia essa discussão, essa briga, porque quando chegava no final do mês, eles diziam que estavam pagando, e era verdade, e o senhor conseguiu acabar com o Prorata. Hoje a Unimed, diferentemente, não tem mais esse problema, e os médicos estão recebendo bem mais e tem ainda recurso em caixa. Isso é possível só com a mudança desse paradigma, colocando profissionais nas diversas áreas? Não. Existem outros trabalhos associados, né, e principalmente mudanças também no modelo assistencial, né? Porque hoje o grande desafio das operadoras de plano de saúde, de uma maneira geral, são o controle dos custos assistenciais. O que são os custos assistenciais? São os custos envolvidos em todo o tratamento médico de uma maneira geral, que envolve consultas, exames de diagnósticos, internações, cirurgias, órteses, próteses e materiais, né? Então, existia uma necessidade de trabalhar para enxugar esses custos, até porque esses custos eles crescem anualmente de maneira exponencial. Para que você tenha uma ideia, eles crescem 4 vezes, em média, a inflação convencional. Então, isso impacta muito no custo para as operadoras de plano de saúde de uma maneira geral. Então, nós mudamos muito esse modelo de assistência, né, com novos parceiros, com novas negociações, com a implementação da atenção primária, que é um modelo de assistência hoje praticado em grandes países como a Inglaterra, o Canadá, né, a Espanha, Portugal, e isso faz com que nós possamos ter um controle de todo o percurso do paciente, desde a entrada da primeira consulta até o término da sua jornada, do seu tratamento, seja ele clínico ou seja ele cirúrgico, né? Então, controlar os custos assistenciais é um grande desafio, e nesse período nós conseguimos fazer com que esses custos, né, chegassem a um patamar aceitável, porque muitas vezes se esses custos ultrapassam, né, uma sinistralidade muito alta, que a gente chama, eles impactam no resultado das operadoras de plano de saúde. Então, de uma maneira geral, as operadoras elas já têm um resultado muito pequeno, né? Para você ter uma ideia, o EBITDA de uma operadora chega em torno de 3 a 4%. Então, qualquer erro, né, pode levar realmente a um resultado ruim. E, infelizmente, nós tínhamos aí, ao longo dos anos, o mecanismo do Prorata para fechar estas contas, né, e que, graças a Deus, no primeiro ano de gestão, nós já conseguimos retirar, e hoje estamos comemorando aí 2 anos e meio já de Prorata zero e com bonificação, né, dos profissionais através da introdução de indicadores de qualidade assistencial. Porque não importa só reduzir custos, nós também temos que garantir oferta de serviços com qualidade aos nossos clientes. E esses indicadores são muito importantes. Presidente, foi acertada a medida de
pegar todos os associados Unimed do estado e passar para a Unimed Natal, ela ser hoje o plano que atende a todos os clientes de Unimed de todo o Rio Grande do Norte? Com certeza. Na realidade, isso facilitou, porque muitas vezes o cliente confundia, né? Você ter no estado duas marcas Unimed. E essa aquisição da carteira da Federação do Rio Grande do Norte possibilitou que a Unimed Natal passasse a ser a única operadora do estado, né? Isso foi até um pioneirismo nacionalmente. Hoje o Rio Grande do Norte é o único estado da federação que detém apenas uma operadora Unimed, né? Fazendo ou controlando toda essa operação. Então, isso agora permite que nós tenhamos expansão dos nossos serviços, né, para municípios maiores, né, ou seja, as macro-regiões do nosso estado. Então, vão envolver aí Mossoró, Açu, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, que são normalmente cidades polos, né, e que ao redor existem outros municípios que são atendidos nessas regiões. Então, a nossa ideia é realmente aumentar, ou seja, a capilaridade dos nossos serviços dentro do estado. Há algum estado que já quer copiar esse modelo nosso? Com certeza, alguns estados aqui vizinhos, né, a Paraíba, o Ceará, o Piauí, já têm estudado esse modelo porque é muito interessante, isso permite também redução de custos administrativos de uma maneira geral, né, e às vezes também evita guerras comerciais. E aí quem ganha normalmente é o cliente, né, que vai identificar uma marca só, Unimed, dentro do nosso estado. Presidente, antes da pandemia foi anunciada a reforma, que eu costumo dizer que não é uma reforma, mas a construção de um novo hospital ao lado do hospital da Unimed. Como é que está essa obra, como é que está essa situação em função do que aconteceu durante todo o ano passado? É verdade, tivemos que interromper em função da pandemia, até porque o hospital ele precisava se vir de retaguarda, né? E nós ampliamos só na época, para você ter uma ideia, quase 45 leitos de UTI. Mas, claro, passada a fase mais aguda, nós ativamos ou reativamos o projeto e já iniciamos, estamos aí já com a fase de quase 50% das demolições concluídas e vamos iniciar a parte de terraplanagem, contenção, estrutura, esperando aí que em 2 anos e meio nós possamos entregar aos clientes Unimedes, né, e a sociedade potiguar um hospital moderno, com cerca de 280 leitos, e já um hospital totalmente digital, né, um hospital sem uso de papel, né? Além disso, com a possibilidade de trazer novas tecnologias, como salas para cirurgia robótica, né, e novas unidades de terapia intensiva também. Esse hospital, inclusive, vai ter heliporto e tudo? Está com toda a estrutura preparada para isso, né? E também vamos ter um moderno centro cirúrgico, são mais 10 salas, somadas às 4 que nós já temos, são 14 salas de cirurgia. Então, isso torna o nosso centro cirúrgico realmente o maior da cidade. E hoje também um grande diferencial é que o Hospital Unimed é o único hospital acreditado, né, do estado do Rio Grande do Norte. Isso é também um grande diferencial. A gente sabe que no país poucos hospitais têm um nível de acreditação e no estado do Rio Grande do Norte o único acreditado é o Hospital da Unimed. O senhor falou há pouco que está há 2 anos e meio, né? Em 2 anos e meio de gestão, acabou com o prorata no primeiro ano e que hoje já se comemora isso. Há uma eleição em curso, porque, pelo que eu sei, a Unimed troca ou faz eleições a cada 3 anos. O senhor é candidato à reeleição? Sou, Roberto. Na realidade, a eleição ela vai ocorrer agora em março, né? Na ocasião é realizada a nossa Assembleia Geral Ordinária, e eu estou pleiteando a renovação do mandato exatamente para fazer a entrega, né, desse projeto, desse grande projeto que é o Hospital Unimed. Além disso, também essa expansão de rede para todo o estado. Então, esses são aí os 2 principais desafios da nova gestão. E como eu dei início a esse processo, né, estou pleiteando junto aos colegas cooperados a possibilidade da renovação por mais 4 anos aí da nossa gestão. Presidente, em relação à quantidade de vidas assistidas, qual é a meta da Unimed hoje no estado? Na realidade, Roberto, nós tivemos uma queda, né, no número de vidas de uma maneira geral.
Para você ter uma ideia, hoje nós temos 47 milhões de usuários no Brasil, chegando ao patamar que nós tínhamos em 2014, né? Então, isso tem tudo a ver com a economia do país e muitas pessoas perderam aí o plano de saúde por causa realmente da crise econômica. Então, a gente espera que esse mercado ele possa ser reaquecido, né, com a melhoria da nossa economia. E sabemos que o Brasil, em relação aos Estados Unidos, tem um percentual muito pequeno da população coberta pela saúde privada. Então, para você ter uma ideia, no Brasil nós temos aí cerca de 23%, 24%. Nos Estados Unidos isso é acima de 85%. Então, isso faz com que também, né, capital estrangeiro tenha entrado dentro desse mercado, né, muitas vezes fazendo fusões, aquisições. Eu acho que vocês têm acompanhado aí na imprensa grandes aquisições de grandes grupos, né, no sentido de ampliar essa participação no mercado. Então, eu acho que a perspectiva de crescimento é boa à medida que o mercado, né, que a economia, ela se reaquece. E no nosso caso em específico, né, nós iniciamos a nossa gestão aí com cerca de 130 mil vidas e atingimos aí o patamar de 203 mil vidas, né, atingindo aí o que a gente chama de market share, né, uma posição de quase 40% dos usuários no estado do Rio Grande do Norte, né? Então, a nossa meta era de ser a maior operadora de plano de saúde no estado e na capital, e nós conseguimos, graças a Deus, atingir essa meta, né? E agora o desafio é de crescer mais e poder incorporar novas vidas à nossa carteira. Presidente, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso programa e deixa nossas câmeras abertas para que o senhor possa levar sua mensagem ao nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade, Roberto, dizer que a Unimed é uma empresa genuinamente potiguar, né? Nós somos potiguares de carteirinha, temos feito isso aí nas nossas campanhas, né? Porque sabemos que muitas empresas são de fora e estão competindo nesse mercado. É uma empresa que tem 43 anos e traz duas coisas importantes: confiança e credibilidade. E o nosso foco para esse mandato será realmente o nosso cliente, fazer uma entrega de qualidade, né, para que o cliente fique satisfeito com os serviços que são oferecidos, porque muitas vezes algumas operadoras oferecem serviços, mas na hora que você precisa, esses serviços eles não são entregues. Além disso, nós temos a nossa parte de responsabilidade social, né? A Unimed hoje é uma das empresas que mais investe na cultura potiguar, né? Nós fizemos aí recentemente uma RFP, né? No sentido, um edital, no sentido de prestigiar várias empresas do ponto de vista cultural, e além do nosso braço social através da nossa ONG, chamada de Atitude e Cooperação. Então, acho que a empresa também tem que ter esse foco, né? Um foco de responsabilidade social. Nós não buscamos especificamente só resultados, mas também, de uma maneira geral, participar efetivamente, né, dentro da sociedade. Ok, é exatamente isso que a gente queria ouvir do nosso presidente da Unimed, dizendo que o Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês um ótimo dia, continue ligado. Estamos todos os dias a partir das 6h30 da manhã com o nosso Band Entrevista. Até lá!